Bom dia! Finalmente retornando o curso, tá certo? Vamos tentar finalizar esse semestre da melhor maneira possível. E começamos pela aula do dia 19 de agosto, tá? Que é a aula sobre potencial elétrico, tá? Capítulo 23 do livro, que começa na página 75. Espero que vocês tenham descansado bastante, que agora teremos bastante trabalho, tá? Para terminar esse semestre de forma satisfatória, sem que vocês percam muito conteúdo, tá bom? O capítulo 23 começa com essa foto, né, de um operário soldando uma peça metálica, e aqui ao lado tem uma questão, né? Que é uma questão que a gente espera que você responda ao final do capítulo. Depois que você tiver visto o capítulo todo, tiver entendido, esperamos que você consiga responder essa questão. Tá? Nesse capítulo, nós vamos estudar o conceito de energia potencial elétrica de várias cargas, e depois vamos estudar o potencial elétrico, não é a mesma coisa, tá? Que é o conceito mais importante do capítulo, é o potencial elétrico. Depois, como calcular o potencial elétrico a partir de um conjunto de cargas, tá? Que pode ser pontuais ou distribuídas. Depois, como utilizar superfícies equipotenciais para você poder visualizar o campo elétrico, tá? Que você consegue medir o potencial, você consegue, com o voltímetro, né, consegue traçar as linhas equipotenciais e a partir dela consegue desenhar as linhas de campo elétrico. Tá? E também você pode usar o potencial elétrico para calcular o campo elétrico. Tá? Nós vamos utilizar os conceitos de forças conservativas e de energia potencial, tá? Lá da curso de mecânica de física 1. Vamos também falar sobre força elétrica, né, que é Q vezes Z, e o campo elétrico, e algumas coisas sobre a lei de Gauss. A introdução do capítulo liga ao conceito de trabalho de uma força, a gente viu no Física 1, né, e também sobre energia e conservação da energia. Da mesma forma que uma força da mecânica causa trabalho e produz variação de energia cinética, as forças elétricas fazem a mesma coisa. Tá? E daí nós vamos deduzir o conceito de potencial elétrico e que vai ser utilizado depois nos capítulos posteriores. O que é a energia potencial elétrica? Vamos reviver o conceito de energia potencial da gravidade. O que acontece? Quando eu tenho aqui o objeto e eu elevo a altura dele, o que eu estou fazendo? Eu sou operador externo, estou fazendo um trabalho contra a força-peso. Tá? Esse trabalho aqui que eu fiz, ele se perdeu ou ficou armazenado no campo? Se ele se perdeu, não tem o que fazer. Se ele ficou armazenado no campo, ele pode ser transformado, por exemplo, em energia cinética. Ele cai e ganha energia cinética. Então, esse trabalho que eu fiz aqui ficou armazenado no campo da partícula, ou no campo gravitacional, então a gente fala que existe aqui uma energia potencial que foi acrescentada. Então a energia potencial é a energia que foi armazenada do trabalho que o operador externo fez aqui para levantar isso aqui, tá certo? E lembrando que o trabalho é força vezes distância, né, na mesma direção e mesmo sentido, né? Então, quando eu estou subindo esse corpo, eu tenho a força-peso para baixo e o deslocamento para cima. Então, estou vencendo a força-peso. Então, o trabalho, que é a força mg vezes a distância h, vai ser negativo, porque eu estou indo contra. Esse é o trabalho da força-peso. O trabalho do operador é positivo, claro, porque o operador externo está fazendo a força para cima, deslocando para cima. Quando você vence um campo gravitacional ou um campo elétrico, você está fazendo um trabalho externo, então o trabalho que você faz externo é positivo e o trabalho do campo é negativo, tá? Porque é um movimento que não é
espontâneo. Lembrando o conceito de trabalho de uma força, né, que é a força vezes deslocamento, uma força que pode ser tridimensional, um deslocamento curvo, né, somente a projeção da força na direção do deslocamento que conta para o trabalho. E a projeção, o operador de projeção é um produto escalar. Lembra do produto escalar? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, tá certo? Ou vetorialmente vai ficar aqui, ó, fx dx, fy dy, fz dz, tanto faz. Isso aqui é uma integral de linha, tá certo? No último slide desse capítulo eu vou colocar um problema sobre essa integral de linha como desafio para vocês fazerem. Mas eu acredito que vocês já tenham aprendido isso. Bom, se você tem aqui uma força constante, como você aprendeu no ensino médio, você pode botar essa força para fora. O cosseno é constante, integral de dl é L, ou D, né? Fica FD cosseno θ, ou FD se for alinhado, tá certo? Aqui é por causa da força ser variável, você pode ter a integral. Se a força for conservativa, a gente sabe que o trabalho vai de um ponto A até o ponto B, se for a força conservativa, por exemplo, a força-peso, a força elástica ou a força elétrica, é a mesma coisa que falar que é a energia potencial inicial menos a final. Veja bem, ó, inicial menos final, tá bom? Por exemplo, se eu solto esse objeto, ele cai. Aqui embaixo, vamos supor que a altura é zero. Então, quando ele cai, a energia potencial aqui é mgh, e aqui embaixo é zero. Então, inicial, mgh. E aqui embaixo é zero, mgh menos zero, mgh. O trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento. O peso é mg, o deslocamento é h. Então, mgh, mesma coisa, tá certo? Então, o trabalho é energia inicial, potencial inicial menos a final. Entretanto, a gente sempre usa o delta, né? O operador delta é sempre o final menos inicial, mas aí vai dar sinal trocado. Então, tem esse negativo aqui na frente, tá bom? Aí você volta a ter o que tinha antes, tá? Isso só vale se a força for conservativa, porque aí o trabalho foi armazenado na forma de energia potencial, beleza? Entretanto, se você lembrar lá de Física 1, o teorema do trabalho e energia diz que o trabalho da força resultante de um sistema é igual à variação da energia cinética final menos inicial, né? E se as forças atuantes forem só forças conservativas, você vai ter a conservação da energia, né? Porque o trabalho pode ser escrito assim, ó, energia inicial menos final, né? Ó, energia inicial, potencial inicial, passa para o lado de cá, menos final. Igual, variação da energia cinética, que é a cinética final menos cinética inicial. Passa a cinética, ó, a variação da energia cinética igual ao trabalho. O trabalho é menos ΔU. Então, passa-se o B para cá, vai ficar KB mais o B. É cinética em B mais potencial em B. Passa-se aqui para lá, vai ficar cinética em A mais potencial em A. E aí você pode inverter a ordem que você quiser. Você vai ter aqui, ó, energia potencial, essa soma aqui é chamada de energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B, igual a uma constante para qualquer ponto. Por que que vale isso? Porque as forças são conservativas. Estão lembrados disso? Então, se você tiver um campo elétrico uniforme, que é o campo elétrico mais simples que a gente aprendeu lá no começo do semestre, que não é o campo de uma carga. Uma carga gera aquele campo de porco-espinho, tá certo? Aquele campo, né, que é para todas as direções, e ele cai com a distância ao quadrado, ele não é constante. Esse aqui é produzido por placas, né? Placas positivas e negativas. E aí, duas placas, né, paralelas, e aí lá por meio das placas o campo é mais ou menos constante. Nesse campo constante, o trabalho para deslocar uma carga de A até B, tá certo? Ele é um trabalho mais simples de calcular, porque não tem que fazer integral nenhuma, já que se o campo é constante, a força elétrica, que é carga vezes o campo, né, F é Q vezes Z, tá? Lembra disso? Também é constante, tá?
Então, o trabalho simplesmente vai ser a força vezes a distância. Então, Q vezes E vezes D. Tá certo? Então, o trabalho, para ir de A até B, é Q vezes E vezes D. Que é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Se você disser que a potencial final é zero, a potencial inicial também vai ser Q vezes E vezes D. Tá? Bom, se você então fizer a conta do trabalho, vai ser a força vezes a distância, a força é Q vezes E e a distância é D. Então, para ir de A até B, eu tenho, na verdade, para ir de um ponto A até um ponto qualquer aqui, tá? Então é Q vezes E vezes Y, que é a distância que você andou, menos a distância em zero. Vamos supor que zero é aqui, tá? Então é Q vezes E vezes Y. Aí se você andar toda a distância, Y é igual a D. Então, a energia potencial, nesse caso, é igual ao trabalho, porque a energia potencial numa placa você fala como sendo zero, aí o delta vai ficar inicial menos final, ou se você quiser não usar o delta, fizer a conta de inicial menos final, desculpa, inicial menos final, a final vai ser zero, a inicial é Q vezes E vezes D. Tá? Bom, aí o que acontece? Quando você vai deslocar, aqui ó, a carga de um ponto A até um ponto B, dentro desse campo elétrico, tá certo? Então, o que acontece? Nesse ponto A, a energia potencial é Q vezes E vezes YA. No ponto B, Q vezes B vezes YD. Aqui é o zero, aqui é o eixo Y, tá certo? Então, o trabalho vai ser a energia potencial inicial menos a final, que é isso aqui, tá? Agora veja bem, vamos analisar esses casos aqui, tá? Eu não vou mais mencionar isso, porque eu quero analisar mais só o conceitualmente que acontece. Nesse caso, aqui a placa é positiva e aqui é positivo. Isso aqui é um movimento espontâneo, repulsão. Essa carga vai querer ir aqui para a placa negativa. Nesse deslocamento pela força elétrica, o deslocamento e a força têm o mesmo sentido, o trabalho é positivo. O que acontece? No movimento espontâneo, que é o caso aqui, o trabalho, esquece a força-peso, tá? No movimento espontâneo, o trabalho da força elétrica é positivo. Ora, mas a energia potencial vai diminuir. Por quê? Porque você ganhou energia cinética. A energia mecânica total é constante. Conforme isso aqui vai andar, vai ganhar velocidade, vai ter energia cinética, então você vai perder a potencial. Então a energia potencial diminui e o trabalho é positivo, porque o movimento é espontâneo. Mas, se você quiser fazer o contrário, sair de A e ir para B, contra a força elétrica, você vai ter que ter um operador externo. Aí, a força elétrica vai ter um trabalho negativo, porque o deslocamento está contra a força, tá certo? E aí, nesse caso, o trabalho é negativo. E a energia potencial ela vai aumentar, porque o trabalho é negativo. O trabalho feito pelo operador externo ficou armazenado na forma de energia potencial. Tá certo? Mesma coisa acontece se a carga for negativa. Ó, negativa, carga, placa positiva, daqui para cá movimento espontâneo. Mas ele está querendo empurrar para baixo. Empurrar para baixo, perdão. Empurrar para baixo, você vai estar indo contra o movimento espontâneo. Então tem que ter um operador externo fazendo isso. Você desce, empurra a carga para baixo, esse menos perto do menos, que não é normal isso. Então tem que ter alguém fazendo esse trabalho. Esse trabalho aqui vai ser do operador é positivo, mas da força vai ser negativo, porque você vai estar ganhando energia potencial, vai aumentar a energia potencial, e o trabalho é negativo. Tá? Da mesma forma, se você sai daqui, solta a carga, ela vai sozinha para cima, porque menos com menos repele, isso aqui é um movimento espontâneo. No movimento espontâneo, o trabalho da força é positivo, porque tem mesmo sentido do deslocamento, mas a energia potencial diminui, porque você ganha energia cinética. Tá bom? Bom, como é que você calcula a energia potencial elétrica de duas cargas pontiformes? Está aqui, ó. Você tem aqui uma carga mais Q e a outra mais Q0, saindo de A e indo para B.
Essa carga mais Q gera um campo elétrico, essa carga Q0 vai sofrer a ação de uma força Q vezes Z, que sai de A até B. Tá? Bom, o que acontece? A força aqui é a força de Coulomb. K0, Q0 sobre distância ao quadrado. Distância ao quadrado. E aí o trabalho é feito pela integral, tá certo? Nesse caso eu tenho que fazer uma integral, porque a força não é constante, ela cai com a distância ao quadrado. Então o trabalho para ir de A até B, sai de RA, vai até a posição RB, e a força é a força de Coulomb, tá certo? Esse 1 sobre 4πε0 é a constante elétrica, que vale 9 vezes 10 a nona. É uma constante. Esse Q0 é uma constante, posso pôr tudo para fora. A integral de dx sobre x quadrado é menos 1 sobre x. Aí esse menos inverte os limites, vai ficar 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Então esse é o trabalho que você fez para sair a carga de A até B. É o trabalho da força elétrica, é um trabalho positivo porque é um movimento espontâneo, né, de repulsão. Mas olha bem, o trabalho para ir de A até B é energia potencial em A menos energia potencial em B, que é o inicial menos final. Tá certo? Ora, olha para essa equação aqui. Essa é a energia potencial em A. E esse cara aqui, ó, energia potencial em B. Então o que é energia potencial? É 1 sobre 4πε, só que é o K0, Q0 sobre R. Percebeu? Como teve uma integração, você perdeu um expoente aqui. Então é a força R quadrado e a energia potencial é só R. Não tem D aqui, não tem quadrado aqui não, tá? E o que acontece? Se as duas cargas são positivas ou duas cargas negativas, a energia potencial, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, a energia potencial é positiva. Essa curva aqui é 1 sobre x, né, 1 sobre r. Quando o r é muito pequeno, tende a infinito. Quando o r é muito grande, tende a zero. Então, a repulsão tem energia potencial positiva. E a atração mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. A atração tem energia potencial negativa. Quando o R tende a zero, a energia dá menos infinito, e quando o R tende a muito grande, dá zero, tá certo? Então o que você descobre? Que na força de atração, a energia potencial é negativa, e na força de repulsão, a energia potencial é positiva. E isso acontece por causa da conservação da energia. Tá certo? Quando você tem a repulsão, você perde potencial e ganha cinética. Tá? Quando você tem a atração, você tem que perder potencial. Mas como a distância cai, em módulo isso aqui aumenta, mas negativamente diminui. Né? Então, a energia cinética aumenta e a potencial diminui porque ela é negativa. Apesar de que em módulo estaria aumentando. Tipo assim, o número menos 10, ele é menor do que o menos 5. Então, a energia potencial, quando aproxima, ela vai caindo aqui para um número cada vez mais negativo. E a cinética vai aumentando, tá certo? Essa é a atração, que é a força da atração, por exemplo, da força peso, que é a energia potencial é negativa, né? Aqui a gente aproxima por mgh próximo à superfície, mas se você pegar a escala planetária, a energia potencial entre a Terra e a Lua, por exemplo, é negativa, tá? Muito cuidado, não confundir a energia potencial elétrica com a força elétrica. A energia potencial elétrica cai com 1 sobre R e a força é 1 sobre R quadrado. Não vai nunca confundir isso, tá? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de conservação da energia. Você tem um pósitron, que é a antipartícula do elétron, tá? Tem a massa dele aqui, que é a massa do elétron, e a carga é a carga do elétron, só que positiva. Esse pósitron está se movendo próximo a uma partícula alfa. A alfa tem duas cargas positivas, é o dobro dessa. Só que a massa é muito grande, né? É 7.000 vezes maior que o pósitron, né? Porque a massa do elétron é 2.000 vezes
menor do que a do próton, e a alfa tem 2 prótons, 2 nêutrons, é 4 vezes, né? Mais quase 7.000 vezes. Então, nesse movimento você pode dizer que a alfa está parada e o pósitron que se mexe, tá certo? Então o que acontece? Você tem aqui a alfa parada, o pósitron está indo se afastando. Ó, a alfa é mais, o pósitron também é mais, está se afastando. Só que já tem um V inicial de 3/10⁶, tá? 3/10⁶ metros por segundo. E a distância inicial é 1 vezes 10 a menos 10, que é 1 angstrom, tá certo? Então aqui eu tenho 1 angstrom e está indo para lá. Ele quer saber qual que é a velocidade quando tiver 2 angstroms, mais para frente, tá? Mais para frente. Ora, aqui é mais e aqui é mais, está repelindo, né? Vai aumentar a velocidade. Você perde o potencial e ganha a cinética. Tá? Como é que você vai resolver isso? Conservação de energia. Tá? Agora, quanto que vai ser o V do pósitron? Quando estiver muito longe. Quando estiver muito longe, ele quase não vai enxergar mais a alfa, então a energia potencial é 0. É assim que você... Letra C. O que acontece se em vez de ser um pósitron fosse um elétron? Aí é mais e menos, tem atração. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, inicialmente, você tem a conservação da energia, né? Nesse ponto B, que é 2 angstroms, vou chamar de B, o ponto inicial, que é 1 angstrom, ponto A. Então, KB mais o B igual KA mais o A. Passo o B para lá, certo? Vamos calcular essas grandezas aqui. O que é o KA? Energia cinética em A. Meio de mv². A massa do pósitron e a velocidade do pósitron. Então deu isso aqui, de joules. Quem é o A? O A é a energia potencial inicial, né? K, 1 sobre 4π epsilon 0, que é 9/10 a 9. Carga do pósitron, carga da alfa, que é o dobro, né? Sobre a distância que é 1 angstrom. Deu isso aqui. E quem que é o B? É a posição lá em 2 angstroms. É a mesma conta, só que com 2 angstroms aqui embaixo. Então, tá aqui. Tá? Como é mais longe, vai diminuindo. Ó, diminuiu a potencial, vai aumentar a cinética. Então, esse KB vai ser simplesmente essa soma com essa subtração. Deu isso aqui. Só que isso aqui é meio de mvb². Então, passa o m para baixo, 2 para cima, extrai a raiz, deu isso aqui, 3,8/10⁶. Então, em A era 3/10⁶, agora em B, 3,8/10⁶. Quando que vai ser lá longe, no infinito? No infinito, você não vai ter essa distância aqui de 2, vai ser muito grande aqui, isso aqui vai tender a 0. Então aqui, ó, vai ser um 0 aqui. Só isso. No ponto C, então, que é muito longe, no ponto C, que é muito longe, vai ser 0 a energia potencial. E aí você faz a mesma conta, você vai ter então 4,4/10⁶. Então subiu de 3,8 para 4,4. Essa é a máxima velocidade que ele tem. Devido à repulsão, vai ser essa, tá? Bom, o que aconteceria se fosse um elétron? No elétron é o seguinte, ó, aqui está a alfa positivo e o elétron negativo, ele está indo para lá. Só que mais e menos se atrai, né? Está indo para lá, sendo puxado para cá, então está brecando. Vai, para. Aí ele volta e pum, bate na alfa. Se ele vai e para, quando ele para, quanto que é o ponto D que eu vou chamar? Quanto que é a energia cinética? 0. Então, nesse caso, esse ponto D, a cinética em D vai ser 0. Tá? Então, nesse ponto D, que é essa fórmula aqui, eu vou ter esse valor de energia. Fazendo a conta, para o RD, eu vou encontrar 9 angstroms. Ou seja, ele sai de 1 angstrom, vai até 9, para, e aí ele volta e bate. Esse é o elétron. Esse é um probleminha bem interessante. Bom, se você tiver mais do que 2 cargas, como é que você faz para fazer? Então,
Por exemplo, em relação a Q0, qual que é a energia potencial? Vai ficar Q0 com Q1, Q0 com Q2 e Q0 com Q3. Só somar tudo, tá? Só que umas podem ser positivas, outras negativas, então é a soma com sinal. Tem que somar com sinal, tá certo? E a total do sistema? Aí você tem que fazer assim, ó. Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3. Aí você esquece o Q0. Q1, Q2, Q1, Q3. Esquece o Q1. Q2, Q3. Tá certo? Esse é o total do sistema, tá? Essa é a soma de energia potencial total. Então, é só somar Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3 e assim por diante, tá? Então, isso em relação a Q0. E essa interpretação dessa energia potencial elétrica é isso. Se você tem um movimento espontâneo, o campo elétrico faz o trabalho positivo, que a energia potencial diminui, porque você aumenta a energia cinética. Se o movimento é forçado, porque é um operador externo que fornece o trabalho, aí a energia potencial aumenta para armazenar esse trabalho, tá certo? E o trabalho do campo elétrico é negativo, tá certo? Então, nesse exemplo, tem um sistema de cargas pontiformes, tá? Por exemplo, aqui. Eu tenho a carga 1 e a carga 2. Menos E e mais E. Tá? Aí eu vou trazer lá no infinito a carga 3. E parar aqui. Tá? Pergunta, qual que é o trabalho que eu gastei para trazer essa carga 3 lá do infinito? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, depois que tiver as três cargas assim, qual que é a energia potencial total? Bom, para trazer lá do infinito, é só você fazer o Q3 com o Q1 e o Q3 com o Q2, porque foi esses dois campos que o Q3 sentiu quando estava vindo para cá. Aí vai dar mais 8E sobre 8πε0A. Agora, a potencial total aqui vai ficar 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. 1 com 2, 1 com 3. Somando tudo isso aqui, vai dar menos E² sobre 8πε0A. Ou seja, lá no infinito U é zero, o ΔU é isso menos zero, que é o sinal trocado do trabalho, que a gente está falando desde o começo, né? E o sinal trocado do trabalho, o ΔU e o trabalho são iguais e com o sinal trocado. Um exemplo de aplicação disso são os chamados motores de íons, né? Você ejeta os íons muito rapidamente para fora de um sistema e o sistema vai para frente. Usado em manobras no espaço, tá? Esses íons podem ser expulsos por uma fonte de calor, você tem assim, e além disso eles têm cargas iguais, né? Então tem aquela repulsão forte. Então o íon vai para fora e a nave vai para frente. Só que, sei lá, um átomo de xenônio indo para uma velocidade que eles conseguem mais ou menos de 30.000 metros por segundo. A força aí é 0,09 newtons, é muito baixo. Tá? Então, é uma propulsão muito lenta, só que assim, é constante, né? É uma força constante, vai aumentando, aumentando, aumentando linearmente o tempo todo. Então uma hora pode ficar rápida, mas o movimento para começar é muito lento, tá certo? Essa é uma aplicação. Bom, aqui tem o potencial elétrico, agora eu vou dar a primeira brecada, eu não falei isso antes, mas eu vou dividir essa aula em 4 pedaços para os arquivos de vídeo não ficarem muito grandes, tá bom? Então vou brecar aqui e já volto para continuar a segunda parte.